Boa tarde, meu nome é Pedro Milagres e eu irei apresentar o trabalho intitulado Higienismo Brasileiro e Processo Civilizador, Usos da Teoria Elisiana em Pesquisas na História da Educação. Esse trabalho foi desenvolvido em um processo de colaboração com a professora doutora Marisabel Kowalski. Eu sou mestrando no programa de pós-graduação em Educação da Universidade Federal de Viçosa e a professora doutora Marisabel Kowalski é professora do Departamento de Educação Física da mesma instituição. O objetivo deste trabalho consiste na análise teórica dos usos da teoria do processo civilizador no campo da educação, com enfoque no movimento higienista brasileiro. Para isso, adotamos 3 passos como procedimentos metodológicos. Em o primeiro, fizemos o levantamento de todas as teses e dissertações defendidas nos últimos 5 anos em programas de pós-graduação em educação, se tratando do movimento higienista brasileiro. Para isso, utilizamos o catálogo de teses e dissertações da CAPES, utilizando os descritores Movimento Higienista e Higienismo. No segundo momento, selecionamos todos os trabalhos que faziam citação de Norbert Elias, independente da sua natureza. Já no terceiro passo, fizemos uma análise da íntegra das teses e dissertações que utilizavam de Norbert Elias, analisando e selecionando quais delas faziam uma menção direta à teoria do processo civilizador. Utilizamos como referenciais teóricos o primeiro volume do livro Processo Civilizador de Norbert Elias e também o segundo volume dessa mesma obra. O primeiro volume, o que se refere à história dos costumes, e o segundo volume sobre a formação do Estado e a civilização. Utilizamos também como referencial analítico Góes Júnior, Novizolo e Nista Piccolo, quando eles apontam 3 elementos fundamentais para se utilizar a teoria do processo civilizador em investigações do higienismo brasileiro. A primeira delas diz respeito a analisar as mudanças de configuração. O segundo dele, a necessidade de investigar a longa duração ou a comparação com a longa duração. E o terceiro dele, a relação entre a estrutura política, o poder e a personalidade dos indivíduos em sua conduta. Além disso, tomamos como referencial para ler Norbert Elias Roger Chartier, quando ele afirma que é necessário ler Norbert Elias como os clássicos, escrevendo no seu tempo, escutando-o simultaneamente no presente. Ou seja, para além de compreender a teoria do processo civilizador, é necessário compreender as intenções do autor, o seu lugar na pesquisa, suas preocupações. Assim, nós olhamos com um olhar mais refinado para as 2 obras do processo civilizador, o livro Os Estabelecidos e os Outsiders, A Sociedade de Corte e a Busca da Excitação. Percebemos que Norbert Elias, em seu tempo, se preocupou com a questão do desenvolvimento ao longo prazo e uma preocupação com teorias generalizantes. Além disso, ele voltou muito seu olhar para as redes de interdependência, em compreender como os indivíduos eles coexistiam de forma interdependente, em relação um com o outro. Ele se preocupou também com a questão da introjeção das proibições, como se formava o autocontrole dos indivíduos. Além disso, também suas estruturas da personalidade e as mudanças nas funções psicológicas dos indivíduos. Norbert Elias, ele tomava a ideia do tempo e da história como um processo de mudança enquanto uma característica normal da sociedade. Ou seja, as sociedades existiam em constante estado de equilíbrio e desequilíbrio, sempre em um processo de mudança constante. Além disso, ele acreditava que as mudanças elas ocorriam em determinada ordem e eixo específico, e para isso ele recorre a um conjunto de indícios empíricos para tentar explicar essas mudanças na sociedade, em um sentido de uma maior monopolização da violência por parte do Estado e um maior autocontrole dos indivíduos. Norbert Elias ele se preocupou bastante em resolver os problemas da sociedade, não por influências ideológicas, mas em si como ele acreditava que devia ser.
E, além disso, ele demonstra mais especificamente na obra Os Estabelecidos e os Outsiders, onde ele vai fazer uma análise da comunidade de Wilson Parva, que ele estava preocupado com as teorias generalizantes, mas nem por isso ele rejeitava as análises microsociais. Ele vai afirmar nessa obra que as análises microsociais de pequenas unidades, elas são extremamente importantes, mas a gente precisa se atentar a construir teorias, construir modelos que se preste a generalizações. Foram selecionados a tese de Viana, em que ela vai tratar da aproximação entre o discurso higienista e a intelectualidade brasileira, a dissertação de Santos, em que ela vai demonstrar a aproximação do higienismo com os currículos escolares, a tese de Ferreira, voltada para a escolarização da criança e os saberes médicos e higienistas, e a dissertação de Olívia com a circulação dos discursos higienistas em um município interiorano do estado de Minas Gerais. Quando analisamos mais especificamente as teses e dissertações, vemos que as duas primeiras trazem a citação de Norbert Elias enquanto mero complemento analítico, enquanto as duas últimas elas vão trazer a teoria do processo civilizador enquanto um referencial teórico. Quando analisamos a tese de Ferreira, observamos que a autora ela traz uma preocupação muito grande em demonstrar a relação entre a estrutura política, o poder e a personalidade dos indivíduos, principalmente no que diz respeito à classe médica e à população mais pobre, as crianças mais pobres da cidade de Natal, no estado do Rio Grande do Norte. Ela demonstra uma preocupação muito também em relacionar o que ela chama de processo civilizador particular da cidade de Natal com um processo de longo prazo, um processo civilizador de longo prazo. Contudo, a autora ela se volta mais para analisar as relações de conflitos que existem entre as identidades, entre os sujeitos, e menos para o processo de mudanças nas configurações que ela não identifica ou não demonstra se preocupar em sua análise. Já a dissertação de Olívia, ela vai se preocupar com os discursos higienistas em parcela da população da cidade de Oliveira, em Minas Gerais, demonstrando essa relação entre a estrutura política, o poder e a estrutura da personalidade. Contudo, a autora sequer sugere a existência de algum processo de longa duração, ou que ela se trata de um processo de curta duração sem fazer qualquer articulação com alguma longa duração. E a autora também, ela não se preocupa com a necessidade de olhar para os processos de mudança de configurações naquela sociedade de Oliveira. Já a tese que cita Norbert Elias enquanto mero complemento analítico, ela vai buscar criar aproximações entre Norbert Elias com o médico higienista Dr. Rodrigues em 1911, em suas ações, em seus escritos. Contudo, ela não busca gerar uma articulação mais concisa para demonstrar como que essa teoria elisiana ela se fazia presente nas falas do Dr. Médico Rodrigues. Já a dissertação de Santos, a autora demonstra, através da sua escrita, que todo o processo de mudança histórica se dá por um processo intencional dos sujeitos e partem das suas ações, pelo exercício da sua força, do movimento de contra-resistência. E o que, de certa forma, se afasta um pouco da teoria elisiana. Portanto, consideramos que a teoria do processo civilizador se faz uma teoria altamente complexa e com particularidades na forma de se pensar o tempo e as mudanças. Assim, é necessário se fazer uma apropriação da teoria elisiana anterior à investigação e tentar articulá-la com os demais referenciais teóricos metodológicos para construir o corpo de investigação do movimento higienista no campo da educação. Conceitos como habitus, configurações e autocontrole são altamente pertinentes para se investigar o movimento higienista na educação brasileira. E, assim, é necessário utilizar
tais conceitos sem uma aproximação forçada, ou seja, partindo dos indícios empíricos que se encontram nas investigações particulares. Esses são os referenciais bibliográficos. Muito obrigado.